beleza? Somos aqui do Explicador Virtual. Nós vamos continuar nossa aula de matemática. E o assunto de hoje vai ser divisão por partes proporcionais. Então, primeiramente, divisão por partes diretamente proporcionais. Visa dividir um número ou valor em partes diferentes, porém proporcionais. Então vamos ver um exemplo para ver melhor isso. Vamos dividir R$300 para duas pessoas. Porém, a primeira pessoa receberá o dobro da segunda. A primeira pessoa receberá mais do que a segunda. Mas quanto a mais? Então, a gente tem o seguinte, gente. A gente tem R$300 para dar para duas pessoas. Se dividisse igualzinho, ficaria 150 para cada. 150, 150. Só que eu tenho esse detalhe aqui, que a primeira pessoa recebe o dobro da segunda, ou seja, a primeira pessoa vai receber a mais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é ver essas proporções. Que são o quê? A primeira recebe o quê? Duas vezes em relação à segunda. Símbolozinho de proporção, gente. 2 pontos, 1 aqui. Só para dizer que é o dobro disso daqui. Esse aqui está para 2, o dinheiro da segunda pessoa está para 1. Só uma simbologiazinha. Talvez vocês encontrem isso em questões, alguma coisa, só para saber. Agora é o seguinte. Vou somar as proporções. Um vai receber o dobro, o outro vai receber uma parte dele. Então, 2 e 1. Somei as proporções, deu 3. E vamos dividir pelo somatório das proporções. Então, vamos pegar esse dinheiro e dividir pelo somatório das proporções. Então está aqui, o dinheiro 300 dividido por 3. Vai dar 100. Agora pegamos esse resultado e multiplicamos pelas proporções de cada pessoa. Então é o seguinte, pegamos aquele 100, que foi a divisão do total pelo somatório das proporções, deu 100, e vamos multiplicar. A primeira pessoa ganha o quê? O dobro da segunda. Então vamos multiplicar 100, que é esse valor aqui, por 2. 100 vezes 2. Porque é a proporção da primeira. 100 vezes 2, 200 reais. E a segunda pessoa, 100 vezes 1, que é a proporção dela. 100 vezes 1, 100 reais. Então a gente vê o seguinte, ó. Uma ganhou 200, a outra ganhou 100. É o dobro. 200 mais 100, 300, que é o total. Então, certinho, dividir ali de acordo com as proporções de cada um. Agora temos o valor que cada um receberá e percebemos que realmente a primeira pessoa receberá o dobro da segunda e o somatório dos dois valores realmente dá R$300. Então, somei tudo, R$300. E a primeira ganhou o dobro da segunda. Então, diferentemente das partes diretamente proporcionais, nas partes inversamente proporcionais, quanto maior a proporção em questão, menor será a parte a ser recebida. Então é o seguinte, gente. Partes diretamente proporcionais a gente viu. Quanto maior a proporção da pessoa, mais ela recebe. Agora, na inversamente proporcional, como a própria palavra diz, é inverso, é o contrário. Quanto maior a proporção dela, menos ela ganha. Então, vamos ver como é que funciona isso. Divido o número 2.400 pelas seguintes partes inversamente proporcionais. 5 e 7. Então é o seguinte, gente. É como se eu falasse o seguinte. Eu tenho R$2.400 para dividir para duas pessoas. Só que eu vou dar esse dinheiro nessas proporções aqui, ó. 5 e 7. Ou seja, o dinheiro que um receber é tipo como se fosse igual a essa fração aqui. Igual a gente já viu nas aulas anteriores, que um está para 7 e outro está para 5. Então, bem parecido. Porém, ela é inversamente proporcional. É como se eu falasse o seguinte, eu tenho R$2.400 para pagar para dois funcionários. Só que eles vão receber de acordo com o número de faltas dele.
Então, quem falta mais vai receber mais? Não, não vai. Vai receber menos. E quem falta menos vai receber mais. Então, é um exemplo de como a gente usa proporções inversas aqui, né? Agora vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui de uma maneira bem parecida com a anterior, só que um pouquinho diferente só. É o seguinte. Primeira coisa, as proporções são inversas, como a gente falou aqui, né? Tem diretamente proporcionais e partes inversamente proporcionais. Essas partes aqui são inversamente proporcionais. Então, em vez de eu somar 5 mais 7, como eu fiz naquele outro exemplo, do diretamente proporcional, eu vou somar o inverso. Vou botar 1 sobre 5 e 1 sobre 7. Então, em vez de somar direto, eu inverto esses números. Eu boto 1 sobre ele. Somei aqui, gente. 5 e 7, tem que fazer o MMC, não é? Vai dar 35. Divide aqui dá 7, divido aqui dá 5. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. 7 mais 5, 12 sobre 35. Somei ali minhas proporções. Então, vou chamar de P a parte proporcional. Vou multiplicar essa parte proporcional por esse somatório que eu fiz. E isso tem que ser igual a 2.400. Um pouco parecido com o que a gente fez na outra questão, que a gente somava as proporções. Que a gente somou na última foi 2 mais 1, que deu 3, só que aqui a gente soma o inverso delas. E eu vou multiplicar por esse pezinho aqui. É a parte que cabe a cada pequena proporção. E depois a gente vai multiplicar pela proporção de cada um deles. E igualei a 2.400, que é o total. Então o que a gente faz? Aqui está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então está aqui. P vezes 12 é igual a 35 vezes 2.400. Resolvo isso e o 12 que está multiplicando passo dividindo. Então vai ficar 35 vezes 2.400 dá 84.000, dividido por 12. Vai dar 7.000. Então é o seguinte, gente. Deu 7.000, mas que 7.000 é esse? É a parte proporcional, que eu vou multiplicar agora pela minha proporção mesmo, para ver quanto que cabe a cada um. Então, no primeiro caso, a proporção é 5, né? Ou seja, como é inversamente proporcional, 1 sobre 5. Multiplico por esse meu pezinho aqui, para saber quanto que cabe a essa parte aqui. 1 vezes 7.000, 7.000. Sobre 5, 1.400. Agora, faço a mesma coisa para o segundo. Aqui está a proporção dele. 1 sobre 7. Multiplico pelo 7.000 também. Vai dar 7.000 sobre 7, vai dar 1.000. Então, se a gente somar, gente, 1.400 com 1.000, dá quanto? 2.400. Que é o total que a gente tem. E a gente percebe o quê? O que tem proporção 5, tem 5 e 7. A parte proporcional aqui do 5 é maior que a do 7. Então, no inversamente proporcional, quanto maior a proporção, menor a parte que cabe a ela. Se fosse diretamente, o 7 receberia mais do que o 5. Então, segundo exemplo aqui, de divisão por parte inversamente proporcionais. Um clube de futebol pagará a 3 de seus jogadores um prêmio de R$1.000, dividindo proporcionalmente da seguinte maneira: quanto menos falta, mais se ganha.
Sabendo que os jogadores faltaram 1, 3 e 6 vezes, respectivamente, calcule quanto ganhou cada um. Então é o seguinte, gente, se a gente fizer lá igual o primeiro exemplo, da diretamente proporcional, a gente vai fazer o seguinte. 1 mais 3 mais 6. 4 com 6 dá 10. Pronto. Então essa ia ser a minha proporção. Só que não dá para fazer isso por quê? Porque a diretamente proporcional premia quem tiver a maior proporção. Só que aqui é injusto. O clube de futebol vai pagar um prêmio de R$1.000. Vai pagar mais para quem fez mais falta? Ou vai pagar mais para quem fez menos falta? Vai pagar mais para quem fez menos falta. Então, eu estou trabalhando aqui, mesmo sem falar nada, com o quê? Partes inversamente proporcionais. Então, nesse caso, quanto menos falta eu fizer, mais eu vou receber aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, somar as proporções. Só que elas são inversamente proporcionais. Então, 1 sobre 1, 1 sobre 3 e 1 sobre 6. Só coloquei 1 sobre as proporções aqui que elas são inversamente. As partes ali que elas são inversamente proporcionais. Então, aqui vai ser 6, o MMC entre eles. Aqui dá 6, aqui dá 2 e aqui dá 1. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Somei tudo ali, vai dar 9 sobre 6 ou 3 sobre 2. Agora, a mesma coisa daquele outro exemplo. A gente vai achar a parte proporcional aqui. É o que é isso? Multiplico por 3 sobre 2, que é esse somatório, e igualo ao meu total, que é 1.000. Então, como é que vai ficar isso? O 2 está dividindo, passou para lá, multiplicando. O 3 está multiplicando, veio para cá, dividindo. 2.000 sobre 3. Bom, gente, então parte proporcional vai ser 2.000 sobre 3. Agora vamos ver o seguinte, a gente pega essa parte proporcional e multiplica por cada proporção ali que a gente tinha antes. O primeiro que fez uma falta, como é que ficou ali a parte dele? 1 sobre 1. Então vou multiplicar. 2.000 vezes 1 sobre 3 vezes 1. Então das 2.000 sobre 3 vai dar 666,67 reais. Já o segundo, que fez 3 faltas, está aqui, ó. Como é que vai ficar isso? 2.000 vezes 1 sobre 3 vezes 3. Vai dar 2.000 sobre 9, que vai dar 222,22 reais. E o último, que fez 6 faltas. Como é que vai ficar? 2.000 vezes 1 sobre 3 vezes 6, que vai dar 18. Ou seja, 2.000 sobre 18, que vai dar 111,11 reais. Então é o seguinte, gente, a gente observa que quem fez uma falta ganhou mais. E ganhou, olha só, 3 vezes mais do que quem fez 3 faltas. Justamente porque aqui 1 para 3 são 3 vezes. Então quanto que ele recebe a mais? 3 vezes também. Proporcional. E aqui a gente repara também o seguinte, ó, quem fez 3 faltas em relação a quem fez 6, olha, recebeu o dobro. Por quê? Porque fez metade desse número de faltas. Então, nessas proporções, a gente vê o quê? Quem tem menos ganha mais do que quem fez mais. Porque é inversamente proporcional. E justamente, se ele fez o dobro de faltas, vai receber a metade desse rapaz aqui. E se a gente somar tudo, vai dar R$1.000, que era o prêmio, como a gente falou ali no começo da questão. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima aula.